Muito boa tarde, estamos no ar com mais um Boletim Legislativo e nesta terça-feira a gente fala sobre alimentação fora de casa, que está mais cara. Joseense paga, em média, R$ 50 por uma refeição completa. Política Nacional da Agricultura Urbana, a iniciativa quer incentivar a produção de alimentos dentro da cidade. Crime de perseguição registra alta de 34%. E tem mais. Profissionais da saúde alertam sobre os riscos do consumo de sal em excesso. Então vamos juntos. A gente começa o programa de hoje falando sobre o valor da refeição. Pesquisa feita pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador mostra que comer fora de casa em São José ficou 16% mais caro esse ano, na comparação com 2023. É preciso desembolsar cerca de R$ 50 por uma refeição completa. O Ayrton trabalha o dia todo fora de casa. Na hora do almoço, prefere comer em um restaurante próximo ao serviço. Assim, consegue economizar tempo e variar a alimentação. Mas do ano passado para cá, tem ficado cada vez mais difícil encaixar essa refeição no orçamento. Substancialmente houve um ajuste aí nesses valores e isso dentro do nosso salário acaba impactando, né? Tem levado uma parte substancial aí do que a gente utiliza como salário. E esse aumento não foi sentido apenas pelo Ayrton. Uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador mostra que o almoço em São José dos Campos ficou 16% mais caro em 2024 em relação a 2023. No ano passado, era possível fazer uma refeição completa, incluindo bebida, café e sobremesa, por R$ 43,18. Neste ano, a mesma refeição sai por R$ 50,25, um aumento de mais de R$ 7. Quando você come fora, você tem uma série de inconvenientes em relação ao preço. Porque quando você faz em casa, né, fica mais tranquilo, você tem o gás, tem a luz, mas você não tem a mão de obra que custa bastante. E quando você come fora, então, num restaurante, né, isso tudo vai ter que estar agregado aí aos custos, né? E ele está sempre aumentando, além lógico, dos ingredientes que são usados para fazer a alimentação. Alguns alimentos puxaram a alta do preço do almoço. O maior exemplo é a batata, que de julho de 2023 a julho de 2024 subiu 64,84%. O arroz também sofreu variação, com um aumento de 38,86% neste período. Outro fator que eleva o custo das refeições é a mão de obra. O salário de quem trabalha no comércio teve reajuste de 4,6% em novembro de 2023, gasto que sai do bolso dos donos de restaurantes. Com tudo mais caro, é preciso equilibrar as contas. Esse valor da refeição é um valor de mercado, porque se ele colocar muito alto o preço, ele não vende. Se eu colocar muito baixo, ele também vai perder. Então já existe um preço de mercado. E aí, em cima desse preço de mercado, aí que ele vai calcular quanto que ele quer ter de ganho. Tá? Quero ter 30%. Então o que ele pode fazer é essa margem de ganho diminuir um pouco para que possa realmente o preço da refeição ficar nesse preço que é de mercado e não precisar aumentar. Essa foi a saída encontrada por este restaurante em São José. Para evitar repassar todos os aumentos aos clientes, a dona Ana planeja variações no cardápio e promoções. A gente compra a verdura da época, que é mais barata, uma carne, diversifica a carne. A gente aqui, por exemplo, não serve muito peixe, porque o peixe é uma carne mais cara. A gente procura servir o frango, o pernil, a carne suína, e a carne de boi a mais em conta, né? E para quem precisa comer fora de casa, o planejamento e o equilíbrio também são essenciais. A gente tem variado, né? Ou traz comida, ou busca estratégias mais light aí de alimentação, um lanche, alguma coisa nesse sentido. A gente vai trazendo aí o que é possível, tá sendo feito dentro do orçamento.
Pois é, o jeito é buscar o equilíbrio, né, minha gente? Um dia come fora, o outro faz em casa, porque senão o salário não dá conta. E olha, gerar alternativa de renda, ampliar a segurança alimentar de populações vulneráveis e reduzir os riscos ambientais. Esses são alguns dos objetivos da Política Nacional da Agricultura Urbana, sancionada pelo governo federal. A prática consiste na produção de alimentos em terrenos dentro das cidades. Preparar a terra faz parte da rotina do Valmir e desde 2015 ele cultiva dentro da cidade. A plantação fica nesse terreno na região oeste de São José dos Campos. Isso aqui era um terreno que estava parado, daí a prefeitura veio mato, ficava notificando o dono, isso tudo, daí ele foi e cedeu para a gente fazer uma parceria e manter o terreno dele limpo, daí ele cedeu para a gente poder estar plantando no terreno. Ocupar espaços livres, como estava essa área, e dar função para locais subutilizados é um dos objetivos da Política Nacional da Agricultura Urbana. A lei sancionada pelo governo federal também prevê a ampliação da segurança alimentar de populações vulneráveis. Pretende gerar alternativa de renda e estimular o trabalho familiar de cooperativas e associações. O fomento a agricultores locais, a empreendedores locais que podem se utilizar desses meios, né, no meio urbano para desenvolver negócios diversos, né, desde vendas de empórios, de produtos feitos por artesãos, de produtos feitos por empreendedores rurais. Então você cria um novo ecossistema na cidade voltados para a área de alimentação. Além de garantir o sustento de 3 famílias, a horta onde o Valmir trabalha também colabora com a redução do desperdício e diminui o custo de produção, principalmente porque não há necessidade de transporte, já que os clientes são moradores do bairro. Só do bairro, às vezes vem algum do bairro vizinho, vem que vê na internet, porque a gente posta alguma coisa, eles acabam vindo para poder conhecer. Daí a gente vem, eles falam, eu quero um alface, quero alguma coisinha assim, daí eles vêm, vê a gente colhendo. A Kenes está sempre por aqui. Ela aproveita o preço mais em conta e leva para casa alimentos frescos. Aí eu venho e pergunto para ele o que ele tirou, o que ele colheu. Aí eu pego o que ele colheu, entendeu? Mas é bem gostoso, bem fresquinha a verdura dele. O especialista explica que o incentivo à agricultura urbana aproxima a população do processo de produção de alimentos e favorece a sustentabilidade. Ele vai muito na questão da pegada de carbono, né? Então, se você pensar que os alimentos que nós compramos no supermercado, às vezes eles saem de regiões às vezes afastadas para chegar até o nosso consumo, né? Então isso daí tem um impacto imenso nesse processo. Você tem uma cisão da aproximação da população com o alimento. Então é comum aquelas brincadeiras, né? As crianças nunca tinham visto um pé de fruta, só via embalado no supermercado. Então você tira essa compreensão de mundo das pessoas, de onde vêm os alimentos. De acordo com a Secretaria de Urbanismo de São José, o município tem 100 hortas urbanas, localizadas em diferentes locais, como dentro das escolas. Além de viabilizar espaços para o plantio, Fabiano Porto entende que o poder público pode fomentar a prática com a articulação de programas de abastecimento. Seria esse fomento à compra dos alimentos produzidos por esses espaços em áreas urbanas para, por exemplo, as merendas escolares, para questão de UBS, escolas. Então, você tem uma certa garantia de renda para esses locais trabalharem, né? E isso daí dá uma estabilidade para o projeto muito importante para se desenvolver. Né? A Política Nacional da Agricultura Urbana também pretende incentivar linhas especiais de crédito, um recurso que, segundo Valmir, seria muito bem-vindo, já que uma das dificuldades está no acesso a financiamentos. Para ajudar mais, igual tem muitos terrenos vazios, incentivar as pessoas para poder estar plantando essas coisas seria uma coisa bem bacana. O consumo em excesso de alimentos industrializados, ultraprocessados e embutidos está associado a diversos problemas de saúde, como câncer e doenças cardiovasculares. E o problema desse tipo de alimento é a grande quantidade de sal usada para conservar os produtos. Há 2 anos, o Ailton descobriu que tem insuficiência cardíaca e precisou cortar o consumo do sal e de alimentos com muito sódio. Numas férias, fui fazer um pouco de esforço, me senti mal de não conseguir andar. Aí, voltando a trabalhar, marquei o médico para voltar. O médico era na terça-feira, na segunda-feira aqui na Câmara,
Eu vindo do Passo eu não consegui chegar. Eu parei na guarita, sentei, respirei, saí, depois eu não passei do corredor. Pois é, o vilão chamado sal. E o brasileiro gosta desse vilão. Segundo uma pesquisa da Universidade de São Paulo, mais da metade dos brasileiros com idade acima de 20 anos consomem mais sal do que o recomendado por dia. A ideia é tentar evitar o abuso, o controle, para facilitar, por exemplo, controle de hipertensão arterial, controle de peso, de retenção líquida, né, de sobrecarga de rim, não só do coração. Tem um monte de benefícios do organismo que se ele aprender a trabalhar com menos sódio. Cada caso é um caso, mas em média o consumo diário de sal não pode passar de 5 gramas por pessoa. Entre os brasileiros, esse número chega a 12 gramas. O ideal é um equilíbrio de 5 gramas de sal, que seria uma colher de chá. Mas se você for ver ao longo do dia isso distribuído, em refeição realmente é difícil alcançar, é mais no industrializado. Os alimentos industrializados, como embutidos, processados, enlatados ou em conserva, têm um teor maior de sal. Presunto, queijo, porque o pessoal fala muito de presunto e salame, mas tem os queijos, num bacon, num toucinho, né? Esses são os consumos gerais, porém ele também pode estar escondido numa bolacha, e seja numa bolacha que não é recheada, uma bolacha simples, né? Numa cream cracker de água e sal ou maisena. Alguns cuidados podem ajudar. Existem tipos de sal que são mais saudáveis, como o sal rosa. Eles têm mais oligoelementos, que a gente chama, que é um pouquinho de ferro, um pouquinho de manganês, um pouquinho de iodo, um pouquinho de magnésio. A nutricionista explica que a substituição é um caminho, mas precisa vir acompanhada de outras atitudes. Nos industrializados em geral, a gente tem já um consumo, né, para conservação. Então, o ideal é trocar um pouco desses industrializados e consumir um pouco mais de legumes, de verduras. O segredo é aquela palavrinha mágica, moderação. É o que o Ailton faz. Hoje não dá mais bobeira e fica atento com o consumo de sal. O sal foi bem diminuído, mas depois de tudo, feito os tratamentos certinho, como de tudo, tranquilamente, tomo minha cervejinha no final de semana, bem regradinho, mas sempre sem abusar. Procurar uma alimentação mais natural, né? O que o pessoal sempre brinca, de desembale menos e descasque mais, né? Os alimentos mais naturais, menos processados, evitar, aprender a olhar o teor de sódio que tem na descrição dos alimentos no supermercado, fazer exercício físico, porque isso ajuda a ativar a musculatura, manter o coração saudável e principalmente aumentar a ingestão de água, né? Beber mais água para poder contrapor esse equilíbrio dentro do nosso organismo. É isso, né, pessoal? Dá para cuidar da saúde sem ser radical e, mais uma vez, o equilíbrio é o melhor caminho. Agora, é super importante também saber identificar os alimentos, entender o quanto eles fazem mal à nossa saúde. E por isso o repórter João Delfino está com uma nutricionista para conversar com a gente. Tudo bem, João? Boa tarde para você. Olá, boa tarde para você, para quem está com a gente também no Boletim Legislativo. A gente vai falar hoje, então, sobre os alimentos ultraprocessados, né? Às vezes, na correria do dia a dia, a gente acaba consumindo os alimentos que já vêm prontos para o consumo, né? São os alimentos, muitas vezes, são esses alimentos que são os ultraprocessados. Para isso, estou aqui com a nutricionista Maria Luísa Bragantini. Ela vai falar para a gente o que são, né, esses alimentos ultraprocessados. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, eles não são considerados alimentos em si, né? Eles são formulações de substâncias derivadas de alimentos. E assim acrescidas de corantes, emulsificantes e outros inúmeros aditivos. Então, se eu te perguntar, Nutri, por que a gente não deve consumir os ultraprocessados? Porque, na verdade, além deles serem pobres em fibras, eles são ricos em açúcar, gordura e sal. E então, eles são extremamente nutricionalmente desbalanceados. E a ingestão desses ultraprocessados, né? Quais são os malefícios que isso causa à nossa saúde? Primeiro que eles podem gerar inúmeras doenças, né? Por ser realmente o consumo contínuo desses alimentos, eles acabam tendo uma dieta muito pobre em nutrientes. Então, consequentemente, aumenta o índice de diabetes, depressão, casos de demência.
Também doenças crônicas, cardiovasculares, renais e até câncer de intestino. A gente está aqui com uma mesa aqui preparada, você vai dar alguns exemplos para a gente, então, de alimentos, não alimentos, como você já disse que não são chamados de alimentos, mas de ultraprocessados. O que a gente tem aqui para a gente dar de exemplo? Então, aqui a gente tem um iogurte ultraprocessado, né? E a gente tem que verificar sempre o rótulo, que é a tabela nutricional. E sinal amarelo significa que tem uma lista de ingredientes longa. Sinal vermelho, que é em alerta, é a lista de ingredientes longa e ainda com nomes estranhos, que a gente diz. Nomes estranhos significa ingredientes de uso exclusivamente industrial. Então aqui a gente tem um produto industrializado, porque ele já é pronto, né? É isso que a indústria faz, deixar pronto para ser mais prático para o dia a dia. Mas a gente pode estar substituindo por um iogurte integral, natural, e bater com uma fruta, e no caso podemos adoçar com uma colherzinha de mel, não tem problema. A pipoca mesmo. Pipoca é só o milho, então dá para a gente poder fazer essa substituição super natural, né? Que a gente pode só adicionar um salzinho depois. Até mesmo um bolo, né? Demanda um pouco de tempo na hora da fabricação, mas depois a gente pode estar congelando ele em porções e depois só descongelar, né? Para ser algo prático no dia a dia e algo natural. Então, resumindo, né? Essa praticidade que os ultraprocessados apresentam não é tão boa assim, né? Bom a gente, de repente, procurar opções melhores para a saúde, né? Sim, com certeza. Até mesmo o refrigerante, né? A gente pode estar substituindo, principalmente, as pessoas sentem a necessidade do gás, né? Da bebida gaseificada. Então, a gente pode estar substituindo com água com gás, às vezes mesmo bater com alguma outra fruta, para a gente começar a substituição e depois realmente encarar uma vida mais saudável. Perfeito, então, Maria Luísa. Obrigado pelas suas informações, viu? Muito importante aqui para a gente conseguir se alimentar melhor, viu? A praticidade pode dar uma enganada na gente às vezes. Volto ao estúdio. Com certeza, João. Obrigada, viu, pelas informações. Bom trabalho para você. E olha, tem mais dicas de bem-estar aqui no Boletim, no quadro Pílulas de Saúde. Olá, eu sou o Paulo Pontes, coordenador do setor de captação de doadores do Banco de Sangue aqui de São José dos Campos. Eu estou aqui hoje para falar sobre a importância da doação de sangue. O nosso serviço ele atende os principais hospitais em toda a região do Vale do Paraíba. Nós realizamos em média 3.500 transfusões por mês. Isso só é possível se você contribuir também. Então fique aqui o convite. Lembrando que, no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, só 1,4% da população doa sangue. Isso está muito aquém daquilo que a Organização Mundial de Saúde pede, que seja pelo menos de 3% a 5%. Então eu aproveito para te convidar e para que você também transmita esse convite para os seus amigos e familiares. Será um prazer tê-lo conosco. Se você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, a nossa agenda de serviço traz as vagas abertas no Pátio de São José nesta terça-feira. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de eletricista, ajudante de obras, ajudante de pátio de sucata, assistente de vendas, atendente de balcão e lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, auxiliar de mecânico de automóveis, auxiliar de pedreiro, auxiliar operacional de logística, auxiliar técnico de manipulação em laboratório de farmácia, caseiro, chefe de cozinha, consultor de vendas, controlador de acesso, corretor de imóveis, cozinheiro de restaurante, eletricista, encarregado de obras, estoquista, farmacêutico, garçom, gerente de hotel, gerente de restaurante, jardineiro, mecânico de automóveis, mecânico de refrigeração, motorista carreteiro, operador de telemarketing, padeiro, pedreiro, promotor de vendas, repositor em supermercados, subgerente de restaurante, sushi man, técnico em patologia clínica auxiliar, dosador e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de limpeza, operador de telemarketing e operador de vendas. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro.
Dados do Ministério dos Direitos Humanos mostram que os casos de stalking cresceram 34% no ano passado em relação a 2022. De janeiro a junho desse ano já são 1.900 ocorrências. O termo stalking, em inglês, se refere à prática de perseguição, que acontece de forma obsessiva e com ameaças à vítima. Imagine viver com a constante sensação de estar sendo observado e perseguido. Essa é uma realidade para muitas pessoas e tem nome: stalking, um crime que tem crescido no Brasil. A palavra stalker vem do inglês e significa perseguidor e se caracteriza pela obsessão ou perseguição a uma determinada pessoa. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania mostram que só no primeiro semestre deste ano foram mais de 1.900 denúncias registradas. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2023 foram 77.083 casos, média de 211 ocorrências por dia, alta de 34,5% no comparativo com 2022. Para este delegado, a pandemia da Covid-19 contribuiu com o aumento nos casos. Por conta do confinamento, as pessoas começaram a se expor mais nas redes sociais. As demais pessoas que são ali até chamados de seguidores, né? Não são perseguidores, mas são seguidores, que pode vir a se tornar um perseguidor, acabou que tem aquele sentimento como se conhecesse aquela pessoa que está ali, né? Expondo a sua vida pessoal. E aí, de repente, por vários motivos, né? Essa pessoa começa a se tornar ali ter uma obsessão atrás daquela pessoa, ou realmente a perseguir, né, de forma sistêmica. A alta nas denúncias fez com que o stalking fosse incluído no Código Penal. A legislação já previa, desde 1940, o crime de perseguição, mas foi preciso atualizar o decreto para incluir o delito no ambiente virtual. Basicamente era só perturbar a tranquilidade alheia, vamos dizer assim, né? Então, não tinha assim, uma abrangência, né, das circunstâncias. Então, aumentou ali o leque de hipóteses. Pode ser ameaça à integridade física, psicológica, né, ou até a questão de limitar ali, perturbar, impedir a limitação de locomoção da vítima, né, ou até a pessoa tá privando ali a questão da intimidade e liberdade da vítima. Ainda segundo as autoridades, existe um padrão nas atitudes do stalker. Tudo começa no ambiente virtual, a partir de postagens da vítima em redes sociais. A perseguição segue para aplicativos de mensagens, ligações e e-mail. Dados pessoais são descobertos, até culminar em assédios e outros constrangimentos. Às vezes uma insistência numa mensagem, uma perturbação, às vezes até de cunho sexual, de conotação sexual, aquele elogio que ultrapassa o limite. Na cabeça dela, ela compreende que há uma intimidade e a partir daí ele partir até para as investidas físicas, né? E infelizmente muitas das perseguições que a gente vê também estão no contexto de violência doméstica familiar contra a mulher. Para esta psicóloga, em alguns casos, o stalking pode estar associado a transtornos psicológicos e geralmente a atitude ganha força após uma rejeição. Geralmente, ou pelas características da própria personalidade da pessoa, como, por exemplo, pessoas mais controladoras, mais agressivas, ou pela presença de um transtorno mental, como borderline e transtorno obsessivo-compulsivo. O stalking tem efeitos na rotina e na saúde mental das vítimas. Muitas vezes, além do apoio judicial e das forças de segurança, é importante o acompanhamento psicológico. A gente pode observar a presença de depressão, ansiedade, transtorno do pânico, transtorno do estresse pós-traumático, uso de substâncias abusivas ou insônia também. Ela deve buscar sempre o apoio, né? Primeiro colocar um limite, né, nessa situação, deixar bem claro e pedir esse afastamento. Depois, tomar algumas ações, como, por exemplo, bloquear, trocar o e-mail, trocar o número de telefone e sempre procurar as autoridades competentes e um psicólogo em caso precise de ajuda. E vamos saber como ficam as temperaturas na previsão do tempo. A manhã desta terça-feira começou gelada e sob intensa névoa na maior parte das regiões. Mas logo o sol apareceu entre nuvens que permanecem e devem aumentar com o decorrer da tarde. Há pouca chance de chuva. A temperatura máxima esperada é de 21 graus e a mínima de 4. Amanhã, quarta-feira, também não deve chover e o sol deve brilhar entre nuvens durante todo o dia. A máxima prevista é de 25 graus e a mínima de 9.
E o Boletim Legislativo desta terça-feira termina aqui. Todas as nossas reportagens, você já sabe, né? Estão disponíveis no YouTube, TV Câmara SJC. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau.